Delegado Mauro Moraes, 25 anos depois daquele sequestro cinematográfico do Leonardo Pareja em Feira de Santana. Qual é a lição de vida que o senhor tirou de tudo isso? Nosso grande abraço, levante sua voz, Rádio Sociedade. Como qualquer situação que envolva o risco à vida, a coisa mais importante foi que a vítima saiu ilesa, foi entregue a seus familiares e está aí gozando da plenitude da vida, tá entendendo? Que é o mais importante para a gente. Eu acho que o importante para quem faz segurança pública é preservar as vidas. Para quem é negociador, entende, estudou e trabalha a negociação, sabe que o mais importante numa situação de refém é preservar a vida do refém. E isso foi feito com toda a técnica. Fomos vítima de todo tipo de crítica, e as críticas a gente sempre conversava também, que era uma outra crise dentro da crise, que a gente tinha que suportar aquilo, porque infelizmente as pessoas que estavam do outro lado não entendiam da doutrina do gerenciamento de crise, nunca tinham feito nenhum curso sobre gerenciamento de crise, então é muito fácil a gente achar que o que está acontecendo naquele momento é como a gente quer fazer, e não é. A gente tem que seguir um protocolo, esse protocolo foi seguido e o resultado foi aquele que nós queríamos, que era resgatar a refém, entregar a família com vida. Isso é a grande lição de qualquer negociação, é que tudo termine bem para todo mundo. 25 anos depois, a tecnologia avançou, os estudos avançaram. O senhor acredita que naquele momento ali foram usadas assim, as técnicas atuais para hoje continuariam sendo as mesmas, doutor Mauro? Olha, é claro que hoje nós temos equipamentos mais sofisticados, principalmente na área de rastreamento de celulares, essas coisas todas. Mas o protocolo internacional de gerenciamento de crise continua o mesmo. Não mudou. Esses princípios básicos do gerenciamento continuam os mesmos. A tecnologia evoluiu, mas o entendimento doutrinário é o mesmo, não alterou nada. Apenas, é claro que na medida em que as situações vão surgindo, as situações não são iguais, cada caso é um caso, e aí para cada caso você vai aplicar a técnica dentro daquela necessidade. E o que precisava ser feito naquele momento, tudo que era possível fazer e que existia naquele momento foi utilizado. Aí troca de refém. O sniper, deixa eu te falar, o sniper nós tínhamos porque a Secretaria de Segurança Pública naquela época tinha comprado para as polícias o que existia melhor de armamento para esse tipo de ação. Não tinha condição técnica. E isso as pessoas não conseguem entender. Aí vem a questão a questão da saída, da libertação. Tinha que ser feito, o que nós queríamos era a menina sã e salva. Então, o advogado, de uma forma muito voluntariosa, se prontificou a acompanhá-lo, acompanhou também, foi seguido e recebeu proteção da polícia durante o tempo que ele permaneceu na companhia de Leonardo Pareja, foi escoltado pela polícia. Entendeu? Claro, em determinado momento, situações surgiram que ele conseguiu avançar mais do que aquelas pessoas que faziam a perseguição. Mas o advogado foi deixado também são e salvo, está aí vivo para contar também a história. Depois, eu recordo perfeitamente, ele queria Zé Raimundo, repórter da TV Bahia, como coisa, e aí nós colocamos para ele que a Rede Globo não permitia que seus repórteres, seus artistas, por motivo algum, fossem cedidos para serem reféns em situações daquele tipo. E no final, eu entendo que terminou muito bem, porque os reféns nada sofreram. Nós continuamos a investigação e, inclusive, recebendo várias críticas, e aí eu tenho um agradecimento muito grande, talvez eu não tenha feito, que é ao repórter Aldo Matos, que em determinado momento eu virei para ele e pedi: Aldo, quanto mais, mas doutor, o pessoal está criticando que Leonardo Pareja toda hora liga para as emissoras de rádio, e eu falava com ele, virei para ele: olha, quanto mais ele ligar, melhor, que a gente está acompanhando ele, está rastreando ele. Tanto estava, e Aldo está aí vivo, para que pode Dilto Coutinho também, tenho que agradecer Carlos Geilson, que eles podem comprovar que na primeira oportunidade, seguinte àquelas primeiras ligações que Leonardo Pareja fez para a emissora de rádio, nós conseguimos identificar que ele estava na cidade de salvo engano, Três Lagoas, em Minas Gerais, já a partir do rastreamento que nós vínhamos fazendo. Posteriormente, com a ajuda da polícia de Goiás,
nós conseguimos localizá-lo lá em Goiás, numa igreja foi outra fuga que ele empreendeu. E por que empreendeu, que as pessoas não sabem por que empreendeu? Um dos policiais que estava na operação, que inclusive por recomendação da equipe da Bahia, pediram que ele não fosse participar, mas motivos pessoais dele, não, eu vou porque eu conheço, eu tenho acesso a ele, não sei o que, ppp. E quando Leonardo Pareja entrou na igreja, que viu o policial, fugiu pela porta do fundo, pegou a pistola, ameaçou todo mundo e fugiu pela porta do fundo, dentro da igreja. Então, mas posteriormente ele foi localizado de novo em um sítio, até que ele teve aquele desfecho trágico, que foi morto dentro do presídio, porque ele já se julgava. Realmente nós temos que entender que era um menino que a cultura também leva a isso, não era um analfabeto que não entendia de nada, ele entendia em razão da cultura que ele tinha, do grau de escolaridade que ele tinha, ele era capaz de entender melhor o que estava passando e o que ele estava fazendo também. Então, eu acho que o desfecho do caso foi aquilo que nós queríamos e que nós esperávamos. E está aí a menina e o pai felizes, com certeza, apesar do trauma, eles não gostam, inclusive, de tocar nesse assunto, mas o que nós queríamos naquele momento, o nosso objetivo maior, que era salvar uma vida, foi feito, e não salvamos apenas uma vida, salvamos a menina e salvamos o advogado que se colocou, se prontificou a ser refém. Eu pergunto hoje, nos dias atuais, essa troca de refém, como eu disse, cada caso é um caso, mas isso pode acontecer, faria tudo de novo? Doutor, a gente acompanhou aquele caso da garota no ano de 2010, acho que se não estiver enganado, a garota é Eloá, que houve troca de refém e aí disseram que não poderia ser trocado. É uma técnica comum? Dentro da técnica do gerenciamento de crise, uma das recomendações é não se fazer a troca de refém. Isso é princípio. Só que também, dentro das normas estabelecidas, se o refém existe a possibilidade do refém por um motivo de doença, que aconteceu também isso com a menina, com a Fernanda, ela teve uma crise de asma, alguma coisa assim, que eu não me lembro qual foi a coisa, e os médicos foram, ele permitiu que os médicos fossem fazer o atendimento da menina, e diante daquela circunstância onde ela teve uma crise, não sei se foi tipo uma crise asmática, alguma coisa assim, que o tempo passa também, não vai recordando tudo, e ele permitiu que o médico desse o atendimento a ela, e ali começou a surgir o risco também à vida dela, porque ela já estava num processo de uma doença, de uma asma, alguma coisa assim, que ela estava com problema respiratório. E ele também cedeu e pediu que alguém fosse para o lugar, porque ele sabia, ele tinha certeza que a garantia da vida dele era o refém, e todo sequestrador sabe que o refém é a garantia dele. Se você analisar os quadros todos de tantos e tantos fatos que aconteceram no Brasil e no mundo, você vai ver que o bandido, tal qual nós queremos salvar a vida do refém, o bandido que está lá, o sequestrador, ele está querendo salvar a própria pele. Isso é fato. Então, a troca pode ser feita diante de determinadas circunstâncias, obedecendo a esse protocolo. Se a vítima corre o risco de morte, aí você não vai deixar morrer do mesmo jeito. Se eu quero salvar a vida, eu também. Qual é a solução? É trocar a vítima por outra, alguém se habilita para ser refém? Você vai ter que tomar uma medida, porque se morrer também, aí todo mundo, não trocou, não fez, a culpa é da polícia, que é o normal. O que dá errado é da polícia, e o que dá certo é dos críticos. O que dá certo é dos críticos. Mas, quando você não se afasta da técnica, e a técnica está aí, ela prova no mundo inteiro que existe também uma coisa chamada Síndrome de Estocolmo, que se estabeleceu também entre o Leonardo e a menina, onde ela, tendo como único ponto de salvação para ela, também era ele, em determinado momento, a vítima e o sequestrador. Acaba se amando, se apaixonando. Passa a ter uma relação onde a vida da vítima está na mão do sequestrador e a vítima do sequestrador, a vida do sequestrador está na mão da vítima. Então são duas circunstâncias que elas estão ali geminadas e um depende do outro. Enquanto você depende de alguém para sobreviver, entendeu? A história conta, você começa a achar que o cara é bonzinho porque não lhe matou, o cara é bonzinho porque deu um copo de água. Então isso se estabelece, e a mesma coisa o sequestrador, bem, olha, ele é bonzinho porque não me causou problema, está atendendo tudo que eu quero. Então é isso que as pessoas precisam entender, e eu acredito que esse é um case bem sucedido de uma negociação. Quem quiser criticar, critique, mas se alguém se propuser a estudar
vai estudar a fundo o gerenciamento de crise, vai ver que tudo foi cumprido, todo o protocolo exigido foi cumprido e o final feliz foi o mais importante. Um fato como esse que durou vários dias, eu pergunto, até como leigo, não pode levar um sonífero na alimentação, na água, para o sequestrador, não, doutor Mauro? Olha, é preciso que se entenda o seguinte, quem está do outro lado também não tem confiança de quem está do lado de cá. Então, a comida, tudo isso, o cara não, primeiro coma, primeiro beba. Não é bem como a gente pensa, não, bota um sonífero, como todo mundo, a primeira coisa, bota alguma coisa dentro da comida, bota alguma coisa dentro da água. Mas ele não aceitava nada do que entrava. E o que ele aceitava, primeiro ele dava a menina. Todo mundo sabe disso. Então, você vai colocar um sonífero para a vítima? Você vai colocar algum tipo de artifício que possa trazer risco à vida da vítima? Não. Então a gente tem que negociar. O tempo. É o diálogo. O tempo e a paciência vale tudo nessa hora. Você tem que ter muita paciência. Não resolveu hoje? Resolve amanhã. Resolve depois e manter. Desde quando você manteve a situação controlada, essa é o mais importante de uma situação dessa. Você controlou. Não está havendo risco à vida do refém. A situação está controlada. Você vê a possibilidade de um desfecho satisfatório para aquilo que pretende a força de segurança. Então é esse o caminho que nós tivemos que seguir, seguimos e graças a Deus é tudo certo. Muito obrigado, doutor Mauro. Tenha um bom dia, um bom trabalho. Bom dia também.